Professor Renan Jesus aqui. Vou gravar o vídeo hoje, vou mostrar para vocês a resolução de 6 exercícios de concentração, tá? Concentração comum, concentração molar, tá? Para começar, tem aqui o exercício número 1, que é o exercício da aula número 3, tá legal? Esse exercício ele diz assim: qual que é a concentração de uma solução contendo 50 gramas de cloreto de sódio, tá? Primeiro, vamos começar a destacar algumas coisas aqui do exercício para fazer a resolução, tá? Lembrando que isso aqui é uma sugestão de resolução, não é a única maneira de resolver, tá bom? Então, solução tem 50 gramas de cloreto de sódio. Cloreto de sódio, você sabe que é NaCl. Então, está aqui a fórmula. Ele foi dissolvido, esses 50 gramas, em 250 ml de solução. Então, você tem 50 gramas do sal, cloreto de sódio, em 250 ml. A pergunta é só qual que é a concentração. Só falou isso. Exercício bem simples, né? Qual que é a concentração? Como só perguntou a concentração, você pode imaginar que é a concentração comum. A formulazinha que vocês conhecem de concentração comum é massa sobre volume, tá? Que é essa que eu coloquei aqui do lado. Massa sobre volume. Como é concentração comum, é qualquer relação de massa por volume. Pode ser gramas por ml, gramas por litro, etc. Então, beleza. Sabendo disso, se você usar a fórmula, você tem aqui 50 gramas, que foi a massa do cloreto de sódio. Então, massa em cima, dividido por 250, que é o volume da solução, 250 ml. Como você está dividindo gramas por ml, a tua resposta da concentração vai ser em gramas por ml, são as unidades que você tem. Como é que chegou em 0,2 gramas? Então, dividindo 50 por 250, né? Simplificando aqui, cortando os dois zeros, depois simplificando por 5, resultado de 1 dividido por 5 é 0,2. Muito bem, está resolvido já o exercício, tá? Caso você quisesse fazer uma regra de 3, e é bem possível, e é fácil também, recomendável inclusive, você poderia usar esse valor aqui de 50 gramas. 50 está para 250 ml, então quando eu tiver 1 litro, que é 4 vezes o 250, então pegar 250 ml, fazer vezes 4, o resultado disso é 1000 ml, que é 1 litro. Então, eu pensando assim, eu posso imaginar que para a proporção ficar mantida, eu deveria pegar os 50 gramas e também multiplicar por 4 para descobrir qual que seria o valor aqui. Fazendo isso, você descobre 200 gramas para 1000 ml, ou uma concentração comum de 200 gramas por litro. Então, 200 gramas por litro, ou 0,2 gramas por ml, é a mesma coisa. Como não pediu no problema qual unidade que você tinha que usar, qualquer uma das respostas estão certas. Tá legal? Então, esse era o exercício número 1 da aula 3, que vocês têm lá no Google Sala de Aula para responder, né? Tem gente que ainda não respondeu, então acessa e responde lá, que isso vale presença para vocês e também vale parte da nota, tá legal? Exercício 2, tá? Então tá aqui o exercício número 2. Dizia que um técnico pesou uma amostra de sulfato de cobre 2, pentaidratado, tá ali a fórmula do sulfato pentaidratado, tá aqui em cima, tá? E encontrou um valor de 49,9 gramas, tá? Essa é a massa do teu composto. E essa massa foi colocada dentro de um balão de vidro, balão volumétrico,
e completou, né, o volume de água até 250 ml, tá? Então, o que você tem de volume está aqui e o que você tem de massa está aqui, 49. Antes de tudo, como ele está falando para você determinar a concentração em mol por litro, está aqui, ó, mol por litro. Como você tem que calcular mol? Primeiro passo, descobrir quanto vale 1 mol do composto. Como é que você vai descobrir quanto vale 1 mol do composto? Calcular a massa molar é fácil, tá? É só olhar na tabela periódica ou consultar o problema, como é o caso, a massa dos elementos. Então está aqui no problema, ó, massa do cobre, massa do enxofre, massa do oxigênio, massa do hidrogênio, tá? Esses valores você deve usar aqui, somando, né? Primeiro, cobre, a massa dele 63,5. Quantos cobre tem aqui na fórmula? Só tem 1. Enxofre, massa 32. Só tem um enxofre aqui na fórmula. Aqui. Só tem um. Então, você vai fazer 32 vezes 1. Oxigênio, 16 gramas é a massa, ou 16 é a massa, você tem 4 oxigênio na fórmula. Então, é 4 vezes a massa do oxigênio. Somando esses valores, você tem que a fórmula CuSO4 te dá um valor total de 159,5 gramas, certo? Se não tivesse essas 5 moléculas de água aqui na fórmula, esse valor seria o valor da massa molar, tá legal? O que acontece? Como esse composto ele é hidratado, então ele tem água junto com ele, preso nas moléculas dele, então você tem que considerar a massa de água. Fazendo aqui também a massa molar da água, então massa do hidrogênio 1, do oxigênio 16, 2 vezes 1, 1 vezes 16, porque a fórmula da água é H2O, né? Então você descobre a massa molar da água, tá aqui, massa molar da água, 18 gramas. Como são 5 moléculas, você vai fazer 18 vezes 5, então o valor total 90. Beleza, o que quer dizer isso? O que são esses valores que você encontrou? Esses valores somados vão te dar a massa molar do sulfato de cobre, tá? O penta é hidratado, então tem 5 moléculas de água. Somando os dois valores, está aqui a resposta, 200 em verde, né? 249,5 gramas. Isso é a massa de 1 mol do composto. Aí agora é a hora que você volta no problema, lê de novo, e isso é interpretar o problema, né? Volta para ver qual que é a pergunta, quais são os dados que você tem. E lá ele estava dizendo, na segunda linha aqui, que a massa do composto era 49,9 gramas, certo? Então o teu segundo passo agora, o terceiro, é descobrir quanto esses 49,9 correspondem em mol. Para fazer isso, uma regra de 3, né? Ou se você preferir, como é que eu descubro o número de mol de um composto? É só eu usar o valor de massa que eu tenho, a massa que foi dada no problema, massa que foi dada no problema. Vou colocar um pouquinho para cima aqui. Massa do problema dividida pela massa molar. Ah, mas tem que ficar lembrando fórmula? Não, não precisa lembrar disso não. Se você lembrar da regra de 3, é o jeito mais fácil. Então, como é que faz? Está aqui 249,5, é a massa que você descobriu de 1 mol aqui em verde, 49,9 gramas aqui em azul, corresponde a x mol. Então eu vou descobrir quanto que isso corresponde em mol. Fazendo a conta aqui, multiplicando cruzado, 249,5, x é igual a 49,9 vezes 1.
Então, fazendo a conta aqui, a matemática, o resultado, o valor do X é 0,2 mol, tá bom? Está aqui o valor, 0,2 mol. Muito bem. Só que isso aqui, ele não colocou esse valor de 49 gramas em 1 litro. Ele usou um balão e colocou só o volume de 250 ml, é o que está aqui. Então, por isso que aqui em cinza, agora eu coloquei do lado direito, puxar um pouquinho para cá, ficar mais fácil de ver. Por isso que eu coloquei aqui em cinza os valores de mais uma regra de 3. 0,2 mols é o que ele colocou para 250 ml. Como você quer descobrir a concentração de mol, não em 250 ml, mas sim em 1 litro, então você vai montar a regra de 3. 0,2 está para 250, está aqui, e 1000 ml você vai descobrir quantos mols teriam em 1 litro. Fazendo a regra de 3, multiplica cruzado, 250x é igual a 0,2 vezes 1000. Então, o valor de x, 0,8 mol. Esse é o valor de mol por litro, tá? Esse é a quantidade que tem do composto com a unidade correta, mol por litro. Então, 0,8 mol por litro é a tua resposta. 0,2 era o que tinha em 250 ml. Se você quisesse pensar direto aqui, quando você chegou nesse valor de 0,2 e sabia que era para 250 ml, 250 ml, né? Você poderia pensar de modo bem direto, né? Se 0,2 mol é o que tem em 250 ml, então em 1000 ml, que é 4 vezes mais, eu tenho que ter um valor 4 vezes mais. Então, se você comparar este valor de 0,2 com 0,8, é um valor que foi multiplicado por 4, né? Porque o volume também aumentou. Beleza? Tranquilos? Vamos lá para o próximo exercício. Opa, aqui. Exercício 3. Beleza. Em uma emergência, um técnico de hospital preparou soro glicosado, dissolvendo 108 gramas de glicose em água. Suficiente para 2 litros, né? Em água, suficiente para 2 litros. Então, beleza. Está aqui destacado para vocês, já coloquei, né? 108 gramas, que é o que ele usou de glicose, para 2 litros. Certo. Determine, né? Então é para você determinar a concentração em mol por litro de glicose no soro. Então, primeira coisa, você tem que descobrir quanto vale um mol. Na verdade, nesse problema, ele foi generoso com você, já colocou aqui, né? 180 gramas mol, né? Gramas barra mol. Então, quer dizer que 1 mol do composto, glicose, corresponde a 180 gramas. Como o problema está falando de 108 gramas, então é esse valor aqui que você tem que descobrir quanto que corresponde em mol. 108 gramas valem quantos mols? Então, por isso, a regra de 3 aqui do lado esquerdo, 108 gramas está para y mol, do mesmo modo que 180 gramas é um mol. Faz a regra de 3, multiplica cruzado, você descobre que o valor é 0,6 mol. Então, 108 gramas, que é o que ele colocou aqui nos 2 litros, correspondem a 0,6 mol. Como o problema está falando para você determinar a concentração em mol por litro, e você tem essa quantidade em 2 litros, é lógico que o que você vai ter que fazer aqui é dividir por 2. Então, 2 litros dividido por 2 para descobrir a quantidade que tem por litro. Então, desse lado aqui, dessa proporção, você também vai ter que dividir por 2, certo? Então, se 0,6 mol era o que tinha em 2 litros, lógico, em 1 litro tem a metade disso, que é o valor de 0,3 mols, tá bom? Facinho também, exercícios de conversão aí de massa para mol, gramas para mol, concentração comum e concentração molar, certo?
Vamos lá para o exercício 4 aqui, ó. Calcule a concentração em gramas por litro de uma solução aquosa de nitrato de sódio que contém 30 gramas de sal em 400 ml de solução. Então, perceba o seguinte, nesse problema aqui, ele está destacando que é para você descobrir a concentração em gramas por litro. Então, é essa que é a unidade que você vai usar. O valor que ele te forneceu, aqui de massa, já está em gramas e o volume está em ml. Então, esse volume que está em ml, você vai ter que converter para litros em algum momento, tá? Então, fique atento nisso. Como é concentração comum, você pode pegar o valor de 30 gramas e dividir por 0,4 litros. Isso já vai te dar a resposta, tá? Então, é uma opção. Se você quiser usar aquela fórmula de concentração comum, é a massa sobre o volume. A massa que você tem, 30 gramas, divide pelo volume em litros, que é 0,4. O resultado de 30 dividido por 0,4 é a mesma coisa que está aqui nessa linha. O que está escrito aqui? 300 dividido por 4. E de onde é que veio esse valor, né? Regra de 3. 30 gramas é o que eu coloquei em 400 ml, isso aqui é o que foi informado no problema, e eu quero descobrir em 1000 ml, né, que é 1 litro, quantos gramas tem do composto. Então, fazendo a regra de 3, multiplicando o cruzado aqui, 30 vezes 1000 é igual a 400x, você tem como resposta 300 dividido por 4, que é igual a 75 gramas. É isso que tem por litro, tá? É isso que você descobriu nessa regra de 3 aqui do lado direito. Então, se usasse a fórmula 30 dividido por 0,4, você também ia chegar no mesmo resultado, certo? Aqui, só para aproveitar o exercício, que é bem simples, eu coloquei e se o exercício estivesse perguntando para você a concentração em mol, tá? Aqui em azul, em mol. O que você tinha que fazer? Então, primeiro, descobrir o número de mol do composto, e aí é interessante que no enunciado aqui, ele não colocou a fórmula, nitrato de sódio. E isso pode acontecer, né? Porque é um jeito de forçar você a estudar e lembrar as fórmulas dos compostos, tá? Então, nitrato de sódio, a fórmula é o NaNO3, eu já tinha deixado aqui no meio para vocês. Então, fazendo as contas, olhando lá na tabela periódica, os valores de massa dos elementos, tá aqui, Na23, o N14, o oxigênio 16, somando tudo, né, a massa do composto, você descobre que a massa que corresponde a 1 mol é a massa de 85 gramas. Como lá no problema foi usado 30 gramas, então o seu objetivo agora para responder a pergunta que eu estou fazendo para você, né, a concentração em mol, é descobrir quanto corresponde esse 30 gramas em mol. Então, fazendo a regra de 3 aqui de novo, e a maioria dos exercícios, ou todos, todos, tá? Quando for concentração, você consegue fazer por regra de 3, não vai precisar de fórmula. É recomendado usar a regra de 3. Fazendo aqui a conta com a regra de 3, você tem que 30 gramas correspondem a 0,35 mol. E como lá no problema, só para voltar no problema, ele falou que foi adicionado isso em 400 ml, né, para formar 400 ml de solução, você tem outra regra de 3 possível aqui para descobrir a concentração em mol por litro. Então, 0,35 mol é o que ele colocou em 400 ml, e eu não quero saber em 400, eu quero saber em 1000. Então, eu vou descobrir o valor do Y aqui, mol, que é a concentração que vai estar em 1000 ml ou concentração em 1 litro. Então, fazendo a conta, aqui outra regra de 3, você descobre que o valor do Y seria 0,875 mol, tá bom? Era isso.
temos ainda aqui mais 2 exercícios para finalizar. Esses aqui são bem simples também, tá? Você vê que tem só uma linha de pergunta, é porque vai ser uma transformação ou uma conta simples, tá? Qual que é a concentração gramas por litro da solução obtida ao se dissolver em 4 gramas de cloreto de sódio em 50 ml de solução? Então, vamos lá. O que ele está pedindo para você? De novo, concentração em gramas por litro, tá? Então, o que você tem de informação? 4 gramas foram adicionados em 50 ml. Então, se você quiser usar a fórmula e lembrar da fórmula, tá aqui, concentração é massa por volume. Usa o volume em litros, então essa transformação que está aqui, 50 ml é igual a 0,05 litros. Divide 4 por 5, por 0,05, né? Ou 50 no caso. 50 ml ou 0,05 litros. Fazendo essa conta, você já tem a resposta da concentração em gramas por litro, que é a unidade que ele quer, tá? O outro jeito, para exercícios mais complexos, que você tenha valores diferentes e não tão fáceis de calcular, você pode usar a regra de 3 aqui. Então, 4 gramas é o que foi usado para 50 ml, você quer descobrir em 1000 ml qual que seria a quantidade, né? Então, 50x é igual a 4 vezes 1000, e fazendo isso, chega no valor de 80 gramas. Então, 80 é o que estaria proporcional a 1000 ml, que é 1 litro. Então, a concentração aqui, 80 gramas por litro. Independente se você usou fórmula ou regra de 3, tá bom? Último exercício aqui, para encerrar, estava falando sobre o suco gástrico, a solução de HCl, ácido clorídrico, e essa solução ela tem 0,365 gramas para cada litro, tá? E a pergunta foi, com base nessas informações, determine concentração molar. Então, ele quer a concentração mol por litro. Muito bem. O que você vai fazer, né? O problema já te deu a massa molar do composto. Então, você já sabe que 1 mol do composto HCl, 1 mol do ajeitar aqui, HCl, pesa, né, tem a massa de 36,5 gramas. É a massa de 1 mol. Como o problema está usando só 0,365 gramas, então está falando que é essa aqui a concentração do suco gástrico, né? É essa massa de ácido que a gente tem, só fazer a regra de 3, tá? Multiplica cruzado, você tem aqui o valor de x igual a 0,01 mol. Como lá no problema, ele já falou que essa massa foi usada ou é usada, né? É o que a gente tem por litro, então, quando você descobre o que corresponde em mol do 0,365 gramas, esse valor que você descobriu, que está aqui, já é a concentração de mol por litro do exercício. Tá legal? É isso. Espero que tenha ajudado vocês aí na resolução, no entendimento de concentrações. Não esqueçam de acessar o Google Sala de Aula. Não esqueçam de responder os formulários lá, que isso está valendo como presença para vocês e também como parte da nota. Valeu, se cuidem. Até mais.